E a situação do presente indica que o nosso partido continua sob uma hegemonia profundamente pragmática. O nosso partido não é um sujeito político da Revolução Democrática e cumpre, sim, e deve cumprir as suas tarefas de apoio irrestrito aos nossos governos. Apoio irrestrito ao governo do presidente Lula, apoio irrestrito ao governo da presidenta Dilma. Mas qual é a produção de opinião que nós temos para oferecer? Tanto ao presidente Lula, na oportunidade, quando nos recusamos a estabelecer uma frente de esquerda no interior da coalizão, como agora em relação ao governo da presidenta Dilma. Como é que são produzidas essas opiniões? E como é que os nossos quadros partidários se reportam e chegam ao governo? Em função de relações que são ou relações de corrente, ou relações de força política pessoal, ou de acordos que são feitos em relação à dimensão regional, que o nosso partido tem em muitas oportunidades, tem exercido, mas que não coloca o Partido dos Trabalhadores como um sujeito político ativo de formação de opinião e de apresentação, inclusive, de maneira respeitosa e até reservada, quando necessário, da opinião do partido como sujeito político dirigente, como sujeito político que disputa hegemonia, como sujeito político que está permanentemente redimensionando, inclusive, a sua ação política em busca das utopias democráticas e socialistas que estão na base da nossa história. O nosso partido não é um sujeito político. Ele é um partido que cumpre sim o seu dever, mas cumpre pela metade, que é o dever de dar sustentação aos nossos governos, do que os nossos deputados, indistintamente de todas as suas posições políticas, têm feito de maneira adequada. A mensagem, portanto, necessita uma maior coesão política e ideológica e a criação de uma nova cultura política do partido para o futuro, para resgatar, inclusive, o partido da crise de pragmatismo que nos assola, que nos leva, inclusive, a situações vexatórias, às vezes, que não são devidamente explicadas. E essas situações vexatórias não quer dizer que nós concordemos com os juízos que a direita faz sobre os nossos militantes. Não quer dizer que nós concordemos com processos judiciais que tem sobre nossos militantes. Isso é uma outra esfera de disputa e de representatividade. Mas o nosso partido não emite opinião sobre isso. O nosso partido não emite juízo sobre isso. O nosso partido não cria conceitos sobre isso. O nosso partido não aplica em todas as suas dimensões o código de ética que nós aprovamos através de uma grande articulação política que trouxe, inclusive para o diálogo conosco, vários e valorosos companheiros da própria CNB. Onde está o nosso partido nessas questões? Qual é a opinião que ele mobiliza? Que formulações ele tem a respeito disso? Como, por exemplo, a possibilidade do exercício conjugado de mandatos parlamentares com funções profissionais de consultoria. Qual a opinião que o nosso partido tem sobre isso? Um partido socialista e democrático, que não é dominado pelo pragmatismo, no mínimo tem que ter uma opinião sobre isso. Isso não quer dizer perseguição inquisitorial, não quer dizer anatematizar moralmente as pessoas, mas quer dizer tratar no âmbito da política essas questões, das políticas do partido, que em última análise deve recolher, processar as suas experiências e organizá-las como uma estratégia que seja uma estratégia dominada por uma cultura republicana no âmbito da luta democrática e da revolução democrática, que em última análise unifica pelo menos a ampla maioria partidária de todas as nossas correntes de opinião. Isso requer da nossa parte que nós pensemos em criar algumas atitudes que condensem esta nova política, esta nova visão de desenvolvimento, esta nova relação
entre os companheiros de partido e que possibilite, inclusive, a criação de uma identidade pública da mensagem. A mensagem tem que criar uma identidade pública, assim como os nossos companheiros da CNB, que são a principal força dirigente do partido, são conhecidos pela sua identidade. O deputado fulano de tal da CNB, o senador fulano de tal da CNB, o governador fulano de tal da CNB, se é que tem algum governador da CNB, eu não sei, porque as relações também são muito diluídas e aparecem muito as relações entre a CNB nos momentos de exercício da força e não em momentos de elaboração de estratégias. Assim como eles têm uma identidade, e é correto que o tenham, nós devemos ter a nossa identidade. Eu faço questão de ser conhecido como um governador que integra a mensagem ao partido, que fala publicamente, quando faz, sim, em primeiro lugar, como militante do Partido dos Trabalhadores, mas que dentro do Partido dos Trabalhadores tem ligações, tem uma visão renovadora, que se pauta por determinados princípios políticos que, na nossa opinião, devem ser os princípios de renovação estratégica do Partido dos Trabalhadores. Porque o Partido dos Trabalhadores, não vamos nos iludir, ele está correndo o risco de se tornar um partido tradicional. E esta questão é uma questão chave para examinar a nossa situação presente. Um partido tradicional não quer dizer, também, como tem determinadas vozes, um partido de pessoas que traíram, ou um partido de pessoas corruptas, ou um partido de pessoas que estão simplesmente no jogo político para tratar das suas questões pessoais. Não quer dizer isso. Um partido tradicional é um partido que apenas se preocupa em reproduzir-se dentro da democracia do ponto de vista eleitoral, que coloca a questão eleitoral acima das mudanças que o partido e a sua história estão comprometidos. Isso é que é um partido tradicional. A crítica que nós fazemos a esses companheiros não é uma crítica moralista ou delista. Não é uma crítica a partir de uma ótica de que esses companheiros são traidores da história do partido. Não se trata disso. Cada um pode formar um juízo a seu respeito, a respeito de companheiros, que são juízos pessoais, juízos morais, que fazem parte das relações políticas interindividuais e das relações políticas pessoais. Agora, a nossa crítica à tradicionalização do partido é a crítica que nós fazemos a um partido cuja essência é apenas reproduzir-se eleitoralmente como força política. E não um partido que participa do processo eleitoral, que tem compromisso com o Estado de Direito, que tem compromisso com a democracia, que coloca como centro a questão da República, mas que é um partido de transformações, é um partido de mudanças, é um partido que quer fazer avançar a revolução democrática tardia e incompleta no nosso país. Esta chave é uma chave política e é uma chave de moralidade política dessa mensagem. E que nós devemos, na minha opinião, cultivar, socializar e ter como centro das nossas relações internas e das nossas relações com as demais correntes de opinião do partido. Que nós temos um juízo político, mas, antes de tudo, temos um juízo de que são nossos companheiros de partido e queremos atrair e ganhá-los, e também aprender com eles, mas ganhá-los para uma perspectiva nova de partido, para um novo projeto de um partido democrático e socialista, numa era avessa à igualdade, avessa a transformações profundas, avessa às relações de solidariedade, uma época cada vez mais materialista, mais antiutópica, mais imediatista, mais consumista, que é o terreno em que o neoliberalismo sobrevive e que cultiva, inclusive ideologicamente e culturalmente, amplas camadas da classe média e, inclusive, amplos setores das classes trabalhadoras. Mais importante se torna, neste projeto, uma ideia de partido sujeito. A ideia de partido sujeito e não a ideia de um partido reflexo.
Nós temos que buscar, nos diversos países do mundo, os interlocutores em frações de partidos, em novos partidos, em novos movimentos, em novos setores intelectuais da esquerda que surgem mundialmente e que não se conformam com a decadência da social-democracia e a sua ida para a centro-direita ou para a direita neoliberal. Já existe hoje, no mundo inteiro, em várias regiões dos países mais desenvolvidos do ponto de vista do capitalismo, frações de partido, lideranças, organizações semipartidárias em formação e mesmo partidos políticos cuja hegemonia não mudou. E é aí que nós temos que jogar as nossas relações, estabelecer um intercâmbio intelectual e buscar, inclusive, saber como se originam esses novos movimentos sociais, que são movimentos sociais, e passo para um outro ponto, que não são primariamente nem de esquerda nem de direita, mas são movimentos que desejam interlocução com os governos a partir de novas necessidades, de novos movimentos, de novas culturas, de novas questões econômicas que são colocadas por essa sociedade consumista que, ao mesmo tempo que gera a exclusão, gera a meia-inclusão, a intermitência, a meia-jornada e a dominação ideológica e cultural que verte pelos grandes meios de comunicação. Como nós podemos fazer essa interlocução? Eu estive recentemente na Espanha e conversei detidamente com uma pessoa que é meu amigo pessoal, o vice-presidente Rubalcaba, que é o candidato do Partido Socialista Espanhol, e que é uma pessoa que quer recuperar, dentro da social-democracia, uma visão progressista. E ele me disse de maneira absolutamente clara: nós não sabemos o que são esses movimentos e quem são os seus líderes. Inclusive, de reunião para reunião, mudam os interlocutores, porque é uma relação em rede renovada e não uma organicidade determinada, como é o partido moderno que se origina nos parâmetros da luta de classes do século XIX e do século XX. Esses novos e novíssimos movimentos sociais constituem não um novo sujeito político orgânico, como se tinha esperança que fossem determinadas classes sociais, mas sem a menor sombra de dúvida propõem novas interrogações, novas dúvidas, novas demandas, inclusive para a recuperação da ideia de um socialismo libertário e democrático que está na base da nossa visão democrática e republicana. E aqui no Brasil já existem esses movimentos, dentro da academia, fora da academia, nos movimentos sociais, e são pessoas que até agora têm pouca voz, têm pouco discurso público, têm pouca expressão, mas irrompem em determinados momentos na cena pública com demandas que parecem singulares, mas que na verdade traduzem elementos universais de solidariedade, de justiça e de igualdade que um projeto como o nosso tem que levar em conta e tem que colocar no centro da sua estratégia. Uma nova atitude perante a crise neoliberal. O projeto neoliberal ele está em crise, mas quem tinha expectativa, como eu tive num certo momento, de que era uma crise terminal do projeto neoliberal, se enganou redondamente como eu. Na verdade, o que existe hoje é uma crise do projeto neoliberal, mas que adquire uma força e uma resistência ideológica e política extraordinária, que permitiu, inclusive, que aqueles sujeitos que foram salvos pelo Estado, que foram recuperados pelo Estado, na crise neoliberal originária da contingência do subprime, porque ela é mais antiga, agora sejam os mesmos sujeitos que cobram reformas do Estado para diminuir ainda mais as funções públicas do Estado e acabar com políticas públicas de coesão social que a própria social-democracia tinha desenvolvido durante um certo período áureo. Ou seja, a crise do neoliberalismo não é uma crise terminal, e pela, inclusive, manipulação crítica que fazem os principais interlocutores públicos
da grande mídia sobre esse assunto, volta a questão das políticas públicas, dos gastos públicos, do excesso de direitos, do excesso de proteção trabalhista, do excesso da Previdência, como um elemento central da recuperação do Estado e da recuperação da rigidez econômica. Isso é universal, e isso nós vemos todos os dias na vocação que a direita desenvolve, seja através do choque de gestão, seja através de propostas, em última análise, de redução das políticas públicas e da crítica aos gastos públicos que alcançam, inclusive, o próprio Bolsa Família, que é apenas um elemento vestibular para a entrada das pessoas numa cidadania a partir da sua relação com o Estado. Portanto, nós temos que ter uma nova atitude perante a crise neoliberal. E isso significa reinventar de maneira profunda a radicalidade democrática e a relação republicana da radicalidade democrática. E por dentro dessa radicalidade, recuperar os valores ideológicos, morais, culturais da ideia utópica do socialismo. A ideia utópica do socialismo é um elemento que vacina contra o pragmatismo, que vacina contra a abdicação dos princípios, que vacina contra o fisiologismo, e que vacina também contra uma política de alianças sem princípios. E eu sou um aliancista, eu quero dizer. E eu coordenei dentro do governo do presidente Lula, e você sabe disso, a formação da coalizão. E não tive condições de formar, dentro do centro da coalizão, uma organicidade dos partidos da esquerda para se reportar de maneira unificada e de maneira clara em relação aos nossos demais parceiros. Quem tinha obrigação de fazer isso era o nosso partido, que não o fez, porque daí diminuiria a sua influência em busca de espaços determinados e teria que socializar esses espaços com os nossos parceiros de esquerda. Essa questão é uma questão chave, uma nova atitude perante o projeto neoliberal. Não perder a dimensão utópica do nosso projeto, mas não perder a conexão com aquilo que o velho Gramsci chamava do bom senso comum. Porque, ao contrário do que pensam aqueles que manipulam a informação todos os dias, hoje há um grande senso crítico na sociedade brasileira. E esse senso crítico está determinado pela retomada do crescimento que o país atravessou e pelas políticas públicas que o presidente Lula desenvolveu e que criou setores sociais emergentes em busca de mais educação, mais saúde, mais protagonismo, mais cultura, mais evidência pública, mais brilho social, que vem desses setores, inclusive, que foram redimensionados na sua história pessoal e coletiva a partir das transformações originárias dessa alteração profunda no modelo de desenvolvimento que o presidente Lula fez e que a presidenta Dilma está consolidando e nós queremos que aprofunde. Essa nova atitude perante o projeto neoliberal significa uma nova capacidade de diálogo nosso com esses setores. Não somente aquela visão idílica em que o sujeito transformador é a velha classe operária da segunda revolução industrial, que continua sim tendo uma grande importância, mas novos sujeitos coletivos do mundo do trabalho, novos sujeitos agrupados individuais do mundo do trabalho, novos setores do mundo do trabalho pautados pela intermitência, pela precariedade, e que levam, inclusive, aparentemente uma vida cultural de classe média, mas que são oprimidos, explorados, e que, se não tem o comando do eyes of master dentro da fábrica, tem o comando do resultado através da cobrança permanente que é feita a esses sujeitos individuais e coletivos, inclusive através de uma recuperação do trabalho a domicílio, da conexão permanente através do celular, uma exploração esgotante do mundo do trabalho que se dá por novos vias, por novos meios e pelos controles dessa renovação, dessa revolução tecnológica que está sendo cada vez mais apropriada pelos setores que controlam a produção, controlam a ideologia, controlam a informação, controlam, portanto, as relações entre os homens e mulheres do nosso país. Essa visão de recuperação da nossa capacidade de ouvir e de dialogar, de colocar o nosso partido como sujeito político aberto, capaz de enraizar-se em rede na sociedade, e de trazer para dentro do partido a dinâmica desses novos grupos sociais do mundo do trabalho, e a emergência, inclusive, de novos setores produtivos que têm uma função fundamental para a própria mudança do modelo econômico.